Bom dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está no Salmo 133. Aliás, até a pedido de uma pessoa que nos acompanha nesse canal. Amém? Salmo 133. Vamos ler? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o Senhor. Quando falamos em viver em união com os nossos irmãos, os primeiros que vêm à nossa mente são os nossos irmãos de sangue. Mas a palavra de Deus é mais abrangente que isso. Quando fala nossos irmãos, está falando do nosso próximo. Os nossos irmãos de sangue, os nossos irmãos de crença, os nossos irmãos no trabalho, os nossos irmãos vizinhos, onde nós estivermos. É mais abrangente. Quão bom que nós vivamos em união. Irmão, só que para vivermos em união, é preciso que cada um de nós dê lugar ao amor ao próximo. Cada um de nós venhamos nos amar. Porque a palavra de Deus diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, eu não vou amar o meu próximo. E além disso, é preciso que cada um de nós venhamos desenvolver o bom senso. Venhamos desenvolver o temor à palavra de Deus. Venhamos desenvolver o amor ao próximo. Porque senão é impossível viver em união. Nós temos 5 dedos nas mãos. Se todos os dedos quisessem se mover ao mesmo tempo para a mesma direção, não daria para a gente pegar nada. Todos iriam no mesmo sentido, todos na mesma direção, todos fariam os mesmos movimentos, nós não conseguiríamos. A hora que quiséssemos usar o polegar, usá-lo. A hora que quiséssemos dar um tchauzinho, não. Porque um vai para cá, outro vai para lá, ergue o polegar, o outro ergue junto, como você vai falar? Oh, ok. É preciso que haja união. Para que haja união, é preciso que todos possam caminhar na mesma direção. E para que todos caminhem na mesma direção, é preciso que um respeite o espaço do outro. É preciso que um saiba a hora que é ele que deve prevalecer e a hora que o outro que deve prevalecer. Não dá para viver em união se nós quisermos que prevaleça só a nossa opinião, que prevaleça só a nossa forma de ser, que prevaleça só aquilo que nós achamos que é certo. Não dá. Não dá para viver em união se nós também nos anularmos, deixarmos prevalecer só a voz do outro, só a vontade do outro, só o outro vai estar certo. Não dá. Porque um vai ficar bem, o outro vai ficar mal. E para que venhamos viver em união, é preciso que todos estejam bem. Todos se respeitem. Todos se valorizem. Que haja lugar para todos. Já viu aquele ditado popular que diz, o sol nasceu para todos? Então há lugar para todos. Há lugar para que todos desenvolvam a sua vocação. Há lugar para que todos desenvolvam o seu chamado. Há lugar para que todos se realizem com uma boa convivência. Mas é preciso que cada um de nós realmente saiba respeitar o direito do próximo. Cada um de nós tenha o bom senso. Cada um de nós respeite o próximo. E que a gente tenha o senso de cooperação, de divisão. Se nós não pensarmos em dividir, se nós não pensarmos em cooperar, não dá para haver união. Se nós quisermos que só
nós venhamos a prevalecer, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa forma de agir, só nós tenhamos oportunidades e os outros fiquem de lado, não dá para haver união. Não dá. E união, nós não podemos pensar que é só alegre, tá espontâneo, tá sorrindo, dando tapinha nas costas, ser unido, ser uma pessoa legal, é aquela que está sempre espontânea, sempre alegre, sempre... Não. Ser unido é ser sincero. Ser unido é ser verdadeiro, mas sempre amando o próximo. Ser unido é mais que isso. Preservar a união. Fazer valer a união que Deus diz aqui na palavra dele, quão bom, quão suave que os irmãos estejam em união, é procurar a paz de Cristo. É transmitir a paz de Cristo. E não venha dizer que ter paz é não ter opinião, é não criticar, isso não é verdade. Saibam que muitas vezes é através de uma crítica que a gente vem refletir. Que a gente é levado a refletir. É através de uma crítica construtiva, que a gente muda o caminho, que a gente muda a direção e que a gente não sofre lá na frente. Então nós temos que ter o discernimento para saber quando é crítica ou quando somos nós que não estamos querendo ser contrariados. Viver em união, irmãos, é amar o próximo como a ti mesmo. Se eu quero que todos me respeitem, eu tenho que respeitar. Se eu gostaria de ter uma utilidade, eu tenho que querer que aquele que está junto de mim tenha uma utilidade. Você já viu uma conversa de três, quatro pessoas? Onde duas dominam o assunto e a outra fica no escanteio e aquelas duas conversam lá, para cá, fala isso, fala aquilo, tá, uma noite maravilhosa. E aquela outra que está lá, aquela terceira, fica lá como se não existisse, de enfeite. E aqueles dois conversando não têm a preocupação de trazer aquela pessoa para a conversa. Ô, Sônia, um exemplo, tá? Estou usando o meu nome para não usar o nome de outros, né? Ô, Sônia, o que você acha disso? Ou então, pegar um outro assunto que possa envolver aquela pessoa. Não. Está havendo uma união aí? Está havendo uma participação? Não. E união é mais que isso, irmãos. União é realmente amar o próximo como a si mesmo. Se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos querer tudo que nós queremos para nós. Então, se nós estamos nos sentindo bem, o nosso próximo também estará, porque nós estamos dando a ele exatamente aquilo que nós queremos para nós. E se todos fizerem isso, não há como ter discordância, não há como ter confusão. Ser unido, irmãos, é estar presente quando a pessoa precisa. Ser unido é socorrer quando a pessoa precisa. Não é só dar tapinha nas costas, na igreja, tudo bem, isso aqui, ai, amado, querido. Mas e aí? Quando está longe? Ou quando a pessoa precisa? Esquece? Quando é criticado, acha ruim? Quando é criticada, acha ruim? Viver em união, irmãos, é saber construir, é saber edificar, sabe? Viver em união é pegar um limão e fazer uma limonada. Viver em união é estar junto para enfrentar as adversidades. Viver em união é estar junto para transformar situações ruins em situações boas. Viver em união é respeitar o direito do próximo. Viver em união é auxiliar o próximo. Viver em união é aceitar o próximo como ele é. Aceitar como ele é. Não aceitar os seus defeitos. Defeitos que não que nós achemos que seja. Defeitos que estão na palavra de Deus, que contrariam a palavra de Deus. Também não aceitar sermos subjugados. Não. Mas saber lidar com a situação. Muitas vezes nós vamos ser subjugados. Muitas vezes nós vamos ser humilhados. Mas se nós queremos viver em união, e isso vale muito para marido e mulher,
nós temos que saber tratar com a humilhação e tentar transformar essa situação. Mas para que irmãos vivam união, precisa da participação dos dois. Mas como que eu vou fazer que o outro haja como eu? Não vai fazer. Então faça a sua parte. Procure mudar você. Procure pegar você, os limões que vêm às tuas mãos e transformar na limonada. Você. E tentar viver em união. Não basta, irmãos, a gente falar, é bom que o irmão vive em união, não sei o quê, mas quando tem algum probleminha, nós somos o primeiro a machucar o irmão, somos o primeiro a repudiar o irmão, somos o primeiro a evitar o irmão, somos o primeiro a falar mal do irmão, a julgar o irmão. Não, isso não é união. Quantas famílias estão destruídas? Viver em união, irmãos, é amar mais a pessoa do que ela tem, do que aquilo que ela tem. Viver em união é viver mais espiritualmente do que materialmente. Quantas famílias, eu estava falando, estão em desunião, em desarmonia, por causa de herança? E geralmente, irmãos, não são heranças mirabolosas. É uma casinha, é um carrinho, é um dinheirinho na poupança que o pai com muito sacrifício, a mãe com muito sacrifício, lutou, trabalhou e deixou lá. Aí o que deveria ser motivo de união é motivo de desunião. Por quê? Porque não existe de fato o amor ao próximo. A falta do amor ao próximo é um grande instrumento para a desunião, para evitar a união, para afastar a união, para afastar irmãos. Herança, estou falando de família. Quantas famílias são quebradas? Porque as pessoas têm o coração no dinheiro e não o amor ao próximo. Quantos ministérios são destruídos porque existe uma competição dentro da igreja, porque existe uma rivalidade dentro da igreja? Isso não é união. Isso não é união. Não é união. Quantas pessoas chegam a perder tudo que tem e morar na rua, porque ninguém se uniu à causa dela, ninguém se uniu à necessidade dela, ninguém se uniu a ela. Viver em união é sinônimo de viver em paz. Mas nós temos que questionar o que é preciso para que venhamos viver em paz. Irmãos, em primeiro lugar, é que cada um de nós, seres humanos, venhamos realmente conhecer e buscar a paz de Cristo em nós. A minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é a paz que não existe no mundo. É uma paz interior. É uma paz que vem de dentro para fora, com o Santo Espírito de Deus habitando em nós. E quando nós conseguimos obter essa paz, nos entregando a Jesus, buscando a Jesus de todo o coração, irmãos, no que depender de nós, nós vamos ter união com nossos irmãos. E repito, não adianta estar de mão dada, se quando a pessoa precisa de uma oração, não pode contar com você. Não adianta estar sentado do lado no trabalho, todo dia, rindo, brincando e puxando o tapete do teu colega de trabalho. Não adianta dizer que ama e não cuidar, não estar junto, não procurar ver as necessidades da pessoa, não procurar até entender o porquê. Geralmente, irmãos, o que nós sentimos se reflete nos nossos atos, nas nossas palavras. E muitas vezes as pessoas não têm tempo ou não têm paciência para nos ouvir. Muitas vezes as pessoas não se preocupam conosco a ponto de tentar nos entender. Elas não se preocupam umas com as outras a ponto de tentar entender.
a ponto de tentar se colocar no lugar. Irmãos, o amor ao dinheiro, o amor a si mesmo, o egoísmo, a competição, são algumas das causas que impedem a união. Mas o amor a Jesus, o amor ao Deus Trino Todo-Poderoso, o amor a Deus, o amor à Palavra de Deus, o amor às pessoas, porque Jesus, Deus ama as pessoas. E uma vez Deus falou comigo, o que eu vou cobrar de vocês são as pessoas que eu coloco diante de vocês. É como a Palavra de Deus fala, misericórdia quero. Senhor, no que eu te magoei? Olha, você estivesses comigo e não me desse de comer. Estive doente e não me visitasse. Quando, Senhor? Quando você não visitou o seu próximo? Quando você não deu de comer ao seu próximo? Quando você não procurou se unir ao seu próximo, na necessidade dele? Jesus fala, você não esteve comigo. Irmãos, viver a união é amar a Cristo de todo o coração, ter paz com Deus, em primeiro lugar, ter paz com Deus, ter paz conosco mesmos, ter paz com o nosso próximo. Agora, ter paz com o nosso próximo é ser sincero, é ser honesto, é estar presente quando ele precisar ou ela precisar. Mas lembra que para termos paz com o nosso próximo, para vivermos união, não depende só de nós. Mas nós podemos fazer a nossa parte. A nossa parte. Se nós tivermos paz conosco, nós vamos conseguir ter paz com os outros. E se os outros não quiserem ter paz conosco, bom, aí nós não podemos forçar, né? Como dizem, nem Jesus Cristo agradou a todos. Jesus, o príncipe da paz, e as pessoas foram incapazes de viver em união com ele, ao contrário. O feriram, o mataram, escarneceram dele. Muitas vezes nós vamos passar por isso, não como Jesus passou, mas muitas vezes nós vamos ser feridos, escarnecidos, humilhados, deixados para trás. Muitas vezes pessoas dirão até que melhor que a gente esteja distante do que estar perto. Mas que depender de nós, tenhamos paz com todos. Irmãos, a paz é o grande sinônimo da união. E a união não pode ser uma união simbólica. A união tem que ser muito abrangente, a ponto da gente realmente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque à medida que nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos estar presentes quando ele precisar. Eles podem até não gostar da nossa forma de ser, mas quando precisar de um socorro, de um porto seguro, quando precisar da paz, vão vir até nós. Tenho certeza disso. Viver união, irmãos. É necessário que cada um de nós e todos nós façamos a nossa parte. Mas como Deus não força ninguém a nada e nós muito menos podemos forçar, vamos procurar entender para nós o que é viver em união. Que não é só ir na igreja e estar junto, que não é só no trabalho e estar junto, que não é só estar nas festinhas de família junto. Isso não é união. União é estar presente quando realmente o nosso próximo precisa que estejamos presentes. União é tomar as dores do nosso próximo como nossas dores. União é propagar a paz, não pôr lenha na fogueira. Propagar a paz. Mas união muitas vezes também é exortar. É apresentar críticas construtivas para que lá na frente não aconteça uma tragédia e a gente tenha que chorar a dor do nosso próximo. Porque nós fomos omissos,
porque nós nos calamos. Mas que depender de nós, tenhamos paz. E para ter paz, nós precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia fala que casa dividida não se mantém. Não. Não dá para seguir a Jesus e ao demônio ao mesmo tempo. Graças a Deus por isso, porque nós queremos só seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não dá para ter dois senhores, Deus e as riquezas. Isso não quer dizer que nós não podemos ser bem-aventurados, ter prosperidade, não. Mas nós não podemos ter o nosso coração no dinheiro. Irmãos, viver a união, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. É buscar a paz com Deus, a paz conosco. Depois a paz com o nosso próximo. Mas nós precisamos refletir se realmente nós estamos cheios do amor de Deus ou nós estamos cheios de ódio, de vingança. Porque onde houver ódio, onde houver vingança, onde houver raiva, entre aspas, bronca, essas coisas, onde houver inveja, não haverá união. Muitas famílias, às vezes, por inveja um do outro, acabam afastando os melhores amigos. Na igreja, pessoas que têm inveja na escola, no trabalho, na família, na sociedade. Pessoas que têm inveja acabam afastando melhores amigos. Sabiam disso? A inveja depõe, impede a união. O egoísmo impede a união. A falta do amor ao próximo impede a união. O amor à riqueza impede a união. Se nós queremos viver a união, nós temos que fazer uma análise intrínseca dentro de nós. Onde está o nosso coração? O nosso coração realmente é capaz de trazer em si as pessoas que estão ao nosso redor, o amor ao próximo? Ou o nosso coração está cheio de amor por nós mesmos e somos incapazes de amar o próximo, de entender o próximo, de dividir esse amor com o próximo? Nós estamos realmente praticando a palavra, amando o próximo? Ou nós estamos impondo a nossa vontade, tem que ser assim, 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 assim? Nós estamos participando de uma coletividade, respeitando a todos, fazendo com que o sol brilhe para todos? Ou nós estamos centralizando o sol só para a nossa vida, só para nós? E não queremos que outros se acheguem porque temos medo da competitividade? Porque temos medo de sermos contrariados? Porque não estamos abertos a diálogos? A nossa vontade é assim, tem que ser assim, ela se impõe e vai ser assim. Quer, não quer? Paciência. Isso é união, irmãos? Não. Isso depõe contra a união. Isso impede a união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Onde há união, necessariamente vai haver o reinado de Jesus Cristo. Vai haver a paz com Deus, a paz entre os irmãos, a paz de Deus reinando naquele lugar, naquela coletividade, naquela igreja, naquele trabalho, naquela escola, naquela família. E aí sim, reinando o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, reinando a paz de cada um para com cada um, reinando a paz para com todos, reinando a cooperação, reinando o amor ao próximo, haverá união e Deus poderá e fará com que as bênçãos sejam derramadas sobre todos e haja um crescimento sólido, verdadeiro, sincero. Uma união traz as bênçãos de Deus
e traz vida para todos que estão envolvidos nessa coletividade. Quão bom que os irmãos vivem em união. Irmãos, viver em união é saber aceitar as críticas construtivas. Viver em união é deixar o outro participar. Viver em união é dividir. Viver em união é cooperar. Viver em união é respeitar. Viver em união é trazer o outro para junto de nós e nos doarmos para os outros. Viver em união não é se anular. Viver em união não é se fechar. Viver em união não é ter medo de falar, não é ter medo de agir, não é ter medo de contrariar. Viver em união é saber que você pode falar, que você pode dar a sua opinião, que você pode participar, porque você vai ser respeitado. Viver em união sem ter diálogo não dá. Viver em união sem ter comunhão, sem ter participação, sem ter divisão, cooperação, sem ter a paz de Cristo, o amor ao próximo, não dá, não dá. Mas nós que já sabemos disso, então façamos a nossa parte. Tentemos, pelo menos, viver em união. Porque à medida que nós tentarmos viver em união, Deus pode mudar tudo, porque nós vamos tentar passar o que? A paz de Cristo. Ainda, irmãos, que com perdas, muitas vezes nós vamos ter perdas para promover a união. Vamos ter. Muitas vezes nós vamos sofrer humilhações para promover a união. Mas que todos possam olhar para nós, para cada um de nós, e ver a paz de Cristo em nós. Ver a nossa paz com Deus, a nossa paz conosco mesmo, e o nosso amor ao próximo. Porque à medida que elas conseguirem, as outras pessoas conseguirem ver isso em nós, metade do caminho foi andado. A união está a um passo. Vai depender dela também. Mas da nossa parte, estamos caminhando para a união. Onde houver união, há derramamento da bênção de Deus, a vida. Que bom se nós pudéssemos viver em união. Que bom se nós pudermos viver em união, onde todos possam participar, onde todos tenham voz, onde todos tenham utilidade, onde todos participem do amor, do respeito. Que bom! E possamos viver em união, onde o seu direito acaba onde começa o meu, e o meu acaba onde começa o seu, porque nós nos respeitamos, nós queremos o melhor um para o outro. Isso na vizinhança, isso no trabalho, isso na igreja, isso na família. Quão bom nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, sentindo as dores deles, tentando ser instrumento de paz para eles, porque nós vamos vivenciar essa união, pelo menos da nossa parte, nós faremos o possível. Irmãos, união é mais do que dar a mão, é mais do que dar um abracinho, é mais do que falar palavras da boca para fora. União é estar junto de verdade, nas horas felizes, nas horas tristes, sofrendo as dores, vivenciando as horas felizes. União é amar sem querer receber nada em troca, mas sendo respeitado, sendo valorizado e valorizando o próximo, respeitando o próximo e, acima de tudo, propagando a paz de Cristo onde quer que formos. Não é preciso que as pessoas nos aceitem, é preciso que elas olhem para nós e vejam algo diferente, vejam a presença de Deus em nós. Aceitar? Não precisa, porque nós somos aceitos por Deus
E à medida que nós somos aceitos por Deus, nós o buscamos mais e mais. Recebemos dele as bênçãos, a paz. E temos que ser como um copo. Você coloca a água até aqui, ela vai ficar até aqui. Mas se eu abrir a torneira e for enchendo, 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 a água vai transbordar. Que a paz de Cristo em nossas vidas não fique só até aqui, mas transborde, para que todos ao nosso redor sintam essa paz. Que todos que chegarem a nós possam sentir que nós somos um com eles, estamos unidos com eles e que estamos prontos para vivenciar as dores deles, as alegrias deles, e que eles são mais importantes para nós do que o dinheiro, do que o status, do que um cargo, do que um ministério, do que uma situação financeira. Amém? Vamos tentar viver em união, e aí a bênção de Deus será derramada sobre nós e haverá vida para todos daquela coletividade, da nossa coletividade. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quão bom que os irmãos vivem em união. Vamos tentar viver em união? Vamos, pelo menos o que depender de nós. Vamos. Depende de você, depende de mim. Será que a gente consegue? Vamos procurar em primeiro lugar a paz de Cristo. Se nós tivermos a paz de Cristo, ninguém vai tirar a nossa paz. E nós vamos propagar essa paz a todos que estão ao nosso redor. Amém? Final de semana abençoado. Muita paz, muita saúde, muitas realizações, muita união. Uma união verdadeira, sincera. Não é? E não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Vamos propagar a união através desse vídeo? Vamos? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.